Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Resenha Política. Continue lá compartilhando. Acesse nosso canal no YouTube. Assista nossos programas na terça e quinta pelo site Rondônia Dinâmica e sábado e domingo pela TV Rema às 23 horas. Continue compartilhando, bota lá nos seus grupos de WhatsApp. Vá lá, se inscreva no nosso canal. Hoje eu tenho um grande prazer de receber nos estúdios da SES Brasil para uma entrevista o desembargador Alexandre Miguel. Alexandre Miguel, pelos advogados que eu converso, não sei se o senhor sabe disso, é uma unanimidade. Eu nunca vi nenhum advogado, eu odeio aquela palavra operador de direito, ninguém dizer nada. Diz que eu sempre fui um gentleman, recebe bem os advogados, é um colega, é um confrade nosso da Academia de Leis, é um intelectual, é um professor universitário e também responde hoje pela escola, né, da magistratura, né? E essa é a razão pela qual eu também, uma das razões pela qual eu convidei para vir no nosso podcast. E me parece que se tudo se nada der errado, o senhor deverá ser ungido a presidente do Tribunal de Justiça já. Mas vamos logo começar do começo. Como é que está o Judiciário de Rondônia? Tem um título que dão nacionalmente os judiciários mais exitosos, é um brilhante, né? Diamante, né? Isso. Bom, seja bem-vindo, Alexandre Miguel. Robson, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer também estar aqui no teu podcast, Resenha Política. Você é uma pessoa também a quem eu admiro muito. Sei das suas linhas, que escreve de uma forma muito peculiar e também muito firme nas suas posições, mas sempre coerente com o seu raciocínio. Para mim é um prazer estar aqui. E hoje eu, como desembargador, sou o diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, que ali a gente tem uma infinidade de atuação, né? Nós ali na Escola da Magistratura, nós trabalhamos com a formação de magistrados, desde quando ele ingressa na carreira da magistratura até na formação continuada, que isso é uma exigência dos tempos modernos que exige que o magistrado esteja sempre capacitado. E também trabalhamos com a capacitação de servidores, né, de todo o Tribunal de Justiça. Hoje nós temos cerca de 4.000 servidores e todos eles, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, passarão pela Escola da Magistratura para a instrução dos temas, do serviço, enfim, daquilo que modifica no dia a dia. E também a gente também tem uma atuação muito forte com relação digamos assim, um lado de responsabilidade social ali na Escola da Magistratura, que nós temos vários projetos também que atingem a comunidade e a sociedade de um modo geral. E falando especificamente do selo, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão de controle do Poder Judiciário Nacional, ele estabeleceu alguns prêmios, algumas premiações, né, que são chamados selos, né, selo bronze, prata, ouro, diamante, chega até o excelência, que é o prêmio maior. Aqui nós já chegamos no diamante, né? Nós já 6 vezes conseguimos diamante. Está já agindo a excelência, né? Praticamente, perto, né? Acho que está perto. Acho que o caminho está bem traçado para que em breve a gente conquiste essa excelência. E o que significa na verdade? É uma gama de fatores. São mais de 110, 20 itens que o tribunal tem que cumprir com rigor. Ao longo de um ano, né? Ao longo de um ano, e todos eles são indicativos de bom serviço prestado. Há uma crítica, não sei se o senhor concorda com ela, de parte da advocacia, de que um desses critérios ele seria, entre aspas, cruel para a prestação jurisdicional, que seria você, para cumprir essas metas, você ter uma quantidade enorme de decisões judiciais. E essa crítica diz o seguinte, que termina o tribunal se preocupando com estatística do que com excelência. O que é que você fala dessa crítica? Então, já ouviu, não já? Já, claro. Na verdade, são pontos de vista.
né? Como eu me referi, esses selos e esse trabalho que é feito para se conquistar esses selos, o que tem ali como fato subjacente, ou seja, aquilo que é demonstrado é que quem atingir aquilo está fazendo um excelente serviço público, está prestando uma excelente jurisdição. Então é isso que é, na essência, o resultado dessas premiações que o tribunal vem conquistando ao longo do tempo. Já fomos ouro, já fomos bronze, né? E hoje, 6 anos seguidos, temos sido diamante. E se Deus quiser, esse ano vai se manter esse padrão e, quiçá, conseguiremos o excelência. Bom, agora, tudo isso exige um sacrifício, né? Nada vem gratuitamente na vida da gente, a gente conhece isso, mesmo nós, existe até uma frase que diz que sem sacrifício não tem ganhos, né? Então, a questão das metas, ela também está como fato subjacente isso. Bom, se eu recebo 1000 processos no ano, é desejado que eu resolva esses 1000 processos no ano, para que eles não fiquem parados, né? E isso, claro, leva à necessidade de você estar mais atento ao trabalho, exigir da sua equipe um esforço maior para se conseguir, porque são causas diversas. Às vezes nós temos uma causa que é de uma simplicidade e temos outras de uma complexidade bem extensa. Então uma talvez não tome tanto tempo, outra tome tempo demais para fazer a avaliação daquilo. Então isso é muito variável para a gente colocar um stand dizendo que isso leva a sacrifício. Leva a sacrifício, né, internamente, depende de como isso é tratado. Mas externamente sempre vem uma boa-aventurança para a população, para o jurisdicionado, que é receber a sua prestação, a decisão do magistrado, enfim, de forma mais tempestiva, né? Perfeito. Lembra de Rui Barbosa? Rui Barbosa dizia, né, sobre o atraso do processo, não é verdade? Que sim, é verdade. Uma injustiça manifesta a demora do processo. Então, essas metas vieram justamente para isso, para fazer com que o processo seja resolvido num tempo mais curto. Que, aliás, a própria Constituição da República ela impõe ali a razoável duração do processo. Outro dia eu estava assistindo o julgamento do ano, né? Que era o julgamento Bolsonaro, e eu me surpreendi um advogado dizendo: mas nunca vi um processo andar tão rápido. Aí eu fui olhar, ele não era criminalista, ele era civilista, né? Quer dizer, tão rápido como se isso devia ser uma regra. Perfeito. Né? Isso devia ser uma regra e não uma exceção. Mas vamos voltar primeiro agora para a escola, depois eu faço algumas perguntas sobre a prestação jurisdicional em si. Hoje você tem uma ferramenta que é fantástica, que desafia todas as atividades humanas. Todas. Né? Inclusive, né, substituindo profissões. Eu gosto de dar como ilustração que é a inteligência artificial. Eu gosto de, quando eu vou, eu geralmente não aceito convites para ir para palestra, até porque eu tenho certeza que eu sou um péssimo palestrante, eu sou um bom falante, mas sou um péssimo porque eu não tenho um método. Mas eu fui um dia desse e eu estava dizendo: vocês estão lembrados que há menos de 2, 3 anos a gente ficava filas e mais filas em bancos? Aí todo mundo: sim, senhor. Qual foi a última vez que você teve um banco? Ninguém nos últimos 12 meses tinha ido a banco, porque nós temos um banco digital na mão. Você faz empréstimo, você faz todas as suas ações. Falar em talão de cheque, então? Não, meu filho nem sabe o que é isso, né? Então, isso é automação. E a inteligência digital, ela vai cada vez mais, ela está sendo introduzida de uma forma fantástica, de uma velocidade incrível nas nossas vidas e nossas atividades. O Tribunal de Justiça, o senhor da escola, essa ferramenta, vocês já estão começando a trabalhar com ela? Como é que está? Tem curso de qualificação? Okay. E aproveitando já sobre essa pergunta, eu vi um dia desse, parece que foi no Rio Grande do Sul, um magistrado copiou, se eu não me engano foi no Rio Grande do Sul, copiou uma peça lá, enfim, e terminou levando um puxão de orelha ao Conselho Nacional de Justiça. Aproveito para fazer um comentário sobre isso, a utilização dessa ferramenta de forma adequada, responsável.
Perfeito, Rob. Então vamos lá, vamos por partes. É. Né? Hoje o mundo tecnológico, o avanço da inteligência artificial. E eu, como diretor da escola, tenho uma preocupação grande. Como desembargador, eu tenho uma preocupação maior ainda. E eu ainda exerço a coordenação do Comitê de Governança e Inteligência Artificial do Tribunal. Então, isso eu não sabia. A minha preocupação é mais extremada ainda. E a gente tem trabalhado nessa frente. Bom, primeiro, nós criamos dentro do Tribunal de Justiça alguns programas que utilizam inteligência artificial para ajudar na consecução do serviço. Mas existem também algumas regras básicas. A primeira delas é supervisão humana. Tudo que for feito pela inteligência artificial tem que ser validado pelo humano. Sim. O magistrado é que vai dizer no final. É claro que são ferramentas de apoio. Né? Por exemplo, a elaboração de um relatório, fazer uma... Ela não substitui. Não. Algumas pessoas confundem isso, sabe? Confunde. Ela não substitui porque ela não anda sozinha, digamos assim. Né? Ela faz lá as suas atividades, como você disse, uma espécie de automação, mas a validação final é do magistrado que vai aferir se aquilo está coerente e de acordo com o que ele está vendo dentro do processo. Então, ali pelo Comitê de Governança, nós soltamos 3 programas já relativos à inteligência artificial. E nós temos uma preocupação muito grande na escola da magistratura com relação à formação de magistrados e servidores. Então, nós soltamos já desde junho um curso que nós estamos fazendo para todos os servidores e todos os magistrados do Tribunal de Justiça, onde nós pretendemos alcançar todo mundo. É um curso básico, na verdade, é um curso de fluência de inteligência artificial, que é justamente para mostrar para as pessoas, quem nunca teve contato, que existe e os riscos que pode ter, tá certo? E a necessidade, como você falou, do uso ético e responsável dessas ferramentas. Porque, embora o Tribunal de Justiça tenha suas ferramentas, tem as ferramentas que são de grandes corporações, como o ChatGPT, o Gemini, o Cloud, e que as pessoas usam. O Gemini eu utilizo de vez em quando. Isso. Então, as pessoas precisam saber dos riscos que isso acontece, e um deles, que nós temos visto bastante, é a respeito da LGPD. Da Lei Geral de Proteção de Dados e da anonimização, porque quando você usa esses sistemas para... Isso serve, inclusive, para a comunidade jurídica em geral, advogados, procuradores, porque quando você usa essas ferramentas dessas grandes empresas, se for aquelas contratadas livremente, não pelas instituições, faz com que os dados vão para o universo. Então, se você pega um processo do Robson e joga ali dentro, o mundo pode ter conhecimento do processo do Robson. Sim. Né? Então, a gente tem esse cuidado dentro do tribunal de fazer com que essas ferramentas girem dentro do nosso banco de dados, circunscrito ao nosso universo espacial, digamos assim. Né? E eu ali no comitê tive o cuidado também, nós criamos uma cartilha para você disse que não gosta da frase, mas dos operadores do direito, né? Para aqueles que usam o sistema de justiça, como eu me referi a advogados, procuradores públicos, né? Os advogados públicos, uma cartilha justamente chamando a atenção, porque nós também temos recebidos no tribunal, você fez um exemplo de um magistrado, mas o que tem sido mais comum é nós vermos advogados usando a inteligência artificial sem... Eu vi um agora recente, botou uma jurisprudência, inventou. Fantástico, né? Pois é. Então, mas quem não conhece o sistema não sabe por que isso acontece. Né? Então, quem se instruir um pouquinho começa a ter a noção de por que acontecem essas chamadas alucinações ou essas invenções que a inteligência artificial traz. Então nós estamos fazendo todo esse curso para todos os magistrados, nós estamos capacitando eles com um curso mínimo e depois nós vamos subindo de nível para que nós cheguemos num momento em que só vai mexer com inteligência artificial quem tiver níveis de capacitação compatível com as ferramentas que ele vai utilizar. É um campo que você... quem gosta de estudar, quem gosta... É um negócio fantástico, desafiador. Você está... Posso chamar você, né, desembargador? Claro. Você está se especializando, está lendo cada vez mais. E eu vou dizer porque eu fiz essa pergunta.
tô lendo e estou procurando saber, até por força da minha atuação, né? Seja como diretor da escola, na montagem dos cursos, na observação daquilo que a gente tem que fazer, seja como desembargador, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, me auxiliando, me dando apoio, que eu também preciso de ter orientá-los a respeito de como fazer isso, seja por conta do Comitê de Governança, que atua prioritariamente nessa questão. Né? O que eu vou dizer não é apenas um elogio, é um fato. Você é considerado um dos desembargadores mais intelectuais e que eu conheço também. Não sei se você leu ou está lendo, eu estou começando a ler, o livro do judeu, que escreveu... O Harari, sobre inteligência máxima, sobre a inteligência digital. Eu tomei um susto. Né? Ele parte de algumas premissas de que logo mais a inteligência digital ela capta tanto o comando que ela mesmo vão se autoprogramarem. Essa é a ideia da inteligência artificial, embora muitos críticos fazem essa questão de que não é nem inteligência nem artificial, mas de qualquer sorte o que está ali presente na inteligência artificial é que ela tem o autoconhecimento, ela vai se conhecendo ao longo do tempo que você vai trabalhando com ela. Ela vai adquirindo, por exemplo, no nosso caso da magistratura, ela vai adquirindo seus hábitos, ela vai conhecendo o que você gosta, que tipo de palavras você quer usar, que isso, que aquilo, ela vai se moldando a isso. Existem outros tipos de inteligência artificial que são muito mais avançadas e chega a ponto aí de ter um desenvolvimento sozinho, né? Mas ainda está em teste. Eu acho que não... Mas às vezes, além de ser um negócio desafiante, é preocupante também, né? Mas eu acho que é limitador, e quem faz o limite somos nós humanos. Esse é o problema, o ser acho humano... que nós é que devemos esse fazer. É o problema, então, esse é o problema, por exemplo, desembargador. Na área jurídica... Eu conheço gente que não tem limite. Então, na área jurídica, o que se tem pregado constantemente é que é isso, tudo precisa da revisão humana. Então, eu não estou vendo, pelo menos no curto e médio prazo, que ela ande sozinho se não tiver alguém ali, um juiz, um magistrado, atuando para... olhar, validar, ver o que está fazendo. Eu acho que para nós, só se for num longo prazo que aconteça que ela vá sozinho dando o resultado da questão. No início, na abertura do nosso programa aqui, eu disse que o senhor poderá ser ungido a presidente do tribunal. O senhor é de uma família de desembargadores, né? O senhor é um desembargador em São Paulo, tem 2 desembargadores em Rondônia, o atual presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia é vosso irmão, foi meu professor, inclusive um dileto querido amigo. É vocação mesmo, né, da família. Parece que os filhos e os netos é que não gostaram. Eu tenho uma filha que se formou agora em Direito também, mas diz que não quer seguir os passos da magistratura, não. Do pai. Eu tenho 35 anos de carreira, cheguei aqui jovem, recém-formado, né, e logo depois passei no concurso. E vim me fazendo ao longo dos anos na carreira da magistratura. Né? Está preparado para ser presidente? Estou na linha sucessória. Não, porque na linha sucessória é sua vez, né? É ou não é? Teoricamente, sim. Sim. Então, porque isso deve ser um inédito a nível Brasil, um irmão... A sucessão de um para outro do irmão para outro. Mas aqui mesmo nós já tivemos no tribunal 2 irmãos, o desembargador César Montenegro e o desembargador Eurico Montenegro. Não, mas em tempos distintos. Isso, né? Então, mas na sequência assim, eu particularmente não tenho conhecimento. Pois é um negócio fantástico. E seu irmão o outro é desembargador em São Paulo. No Tribunal de Justiça, que já foi magistrado aqui da primeira turma. Eu me lembro. Juízes, né? Me lembro. E ele em 88, mais ou menos. Foi em Ji-Paraná, né? Ele foi aqui em Porto Velho também. Ele começou a carreira em Ji-Paraná, veio para cá, para Porto Velho, e logo depois ele fez concurso em São Paulo, passou e voltou. Eu dei uma olhada, os problemas internos, em qualquer atividade humana tem gente que tem problemas pessoais e termina refletindo isso na ação humana, na ação profissional. Eu vi aqui que em Rondônia os casos de corregedoria mais pesada no Tribunal de Justiça em razão de alguma falta ou algum desvio de magistrado são poucos. Houve, né, até recentemente, mas são poucos. Aparentemente, quando você olha como tribunais, que a gente está vendo agora, está todo mundo assistindo,
que aconteceu no Mato Grosso, aconteceu no Amazonas, o que está acontecendo na Bahia. Enfim, isso termina arranhando a magistratura como um todo no país. Mas em Rondônia parece que é menos, né? Isso aí. Bem pouco, né? Foi caso isolado, não foi? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Primeiro que existem bons e ruins profissionais em qualquer profissão. Eu acho que isso é inevitável e inegável. Muito embora a questão da magistratura, a gente trabalha com temas sensíveis, né? Liberdade das pessoas, patrimônio, vida, enfim, uma infinidade de coisas. E o Tribunal de Justiça de Rondônia já há muito tempo tem uma característica, é de levar a sério o seu trabalho e, para dizer no dito popular, corta na própria carne. Né? Então, sempre quando há um magistrado com algum desvio de conduta e tudo mais, o tribunal apura com rigor, pune com rigor se tiver que punir, e tem punido exemplarmente alguns que saiam desse caminho. Né? Mas é o que você falou, é numa proporção pequena. Em relação à outra. Mas é uma proporção grande. Sim. No que diz respeito a eventual rigor na punição. Não tem como a gente fugir à discussão hoje sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal. Né? O judiciário brasileiro, principalmente das cortes superiores, ele parece que todo cidadão, eu escrevi essa semana que até nos botecos acham, né, que conhecem e que pode, mas que conhecem a atuação de cada magistrado. E o Supremo Tribunal Federal não deixa de ser o mais vistoso. E o que mais hoje leva, que a gente diz assim, no linguajar popular, cacete, né? Porque quando você julga políticos, né, você tem os que defendem os políticos e os malfeitos deles, tem muita gente que defende inconsciente, mas na minha opinião mais consciente, e aqueles que defendem em sentido contrário. Mas no geral, na sua opinião, como magistrado, a produção técnica do Supremo Tribunal Federal, as decisões técnicas são boas no geral ou políticas? São técnicas mesmo ou políticas? Bom, a atividade do judiciário, em essência, ela é técnica, né? Seja do juiz do primeiro grau, seja até da Suprema Corte, e deve ser técnica. Ela é essencialmente técnica, ela não é política, ainda que você imagine uma Suprema Corte, né? Que ali tem, por exemplo, controle de constitucionalidade, que é uma avaliação teoricamente político, mas não político-partidária. Sim. Né? O olhar dele é outro, mas a avaliação que eles fazem são avaliações técnicas em que sentido? Observando aquilo que consta da Constituição e das leis. Né? Então, para mim, no meu olhar, o Supremo tem decidido coerentemente com aquilo que tem no nosso regime jurídico constitucional. Mas essa mudança, né, mudanças de jurisprudência, por exemplo, eu vou dar um fato concreto. Em um espaço muito pequeno de tempo, não sei se foi em razão da contemporaneidade política que o Brasil passava e passa, mas a prisão de segunda instância, ela houve mudanças muito rápidas. Né? E você observando, somente o jornalista que é bem observador e conhece alguns bastidores, você percebe que não deixa de ter um ingrediente político. Tudo bem que não seja partidário, mas também não deixa de ter uma conotação partidária em algumas vezes nesses movimentos. Eu não vejo como uma questão partidária, uma questão política sim. Não é uma afirmação não, era uma pergunta mesmo, eu ia terminar. Quer terminar? Não, por exemplo, aí eu digo, isso não leva à confusão do homem médio, em razão dessas paixões ideológicas, isso não termina, essa era a pergunta mesmo. Então,
pode levar. Por que pode levar? Porque, como eu me referi, é uma questão técnica. Certo. É uma questão jurídica. Quem vai entender são aqueles que trabalham com essa técnica, ou seja, os juristas. Graças a Deus você não falou operador de direito. Quem não é jurista, provavelmente vai ter um pouquinho de dificuldade de compreender. É como se fossem dois médicos, dois cientistas Sim. conversando dentro da sua área. Eu vou olhar aquilo e vou falar, ué, o que é que eles... Eu não estou captando bem, não estou compreendendo bem. Então, talvez por isso que para o homem médio tem alguma confusão. Mas se você fizer um retrospecto dentro do nosso sistema jurídico, começar a ver lá atrás, principalmente essa questão da prisão em segunda instância, em 2011, quando o ministro Eros Grau foi o relator e decidiu aquilo na primeira vez, o nosso sistema que vigorava ali sobre isso era diferente de hoje. Por quê? Porque a sociedade ela vai evoluindo com o tempo. Ainda que se diz que é um curto espaço de tempo, né? Esse elemento temporal pode ser curto para você, para outro pode ser longo. Então, houve uma variação, primeiro, porque alterou-se membros do Supremo. Sim. Né? Saiu alguns, entraram outros. Segundo, o sistema jurídico naquela compreensão não era um sistema de hoje. Por quê? Porque eles decidiam um caso isolado, foi até num HC. Depois, o próprio Supremo começou a entender, por causa da quantidade de processos que saíam no Brasil inteiro, nós temos hoje em trâmite 82, 84 milhões de processos. São 30, 40 milhões de processos ano, 34, uma média de 34 processos iniciados ano, milhões de processos. Então ele começou a aplicar o efeito de repercussão geral para todos os outros casos, quando naquela primeira vez isso não existia. Então, a partir do momento que ele viu que havia uma inflação de processos Sim. sobre aquele tema, ele começou a fazer uma repercussão para que aquela decisão se espraiasse, alcançasse os demais casos. Então, quem não olha sob essa ótica acha que há uma variação muito rápida em torno daquilo, quando na verdade aquela rapidez e aquela celeridade talvez tenha sido necessária em razão do momento, né, de muitas, grande no sentido de volume grande de questões que estavam ali pendentes de julgamento sobre aquele mesmo tema. Sábado eu fui participar, desembargador, de um debate de rádio em cadeia aqui em Rondônia. Quero até agradecer ao sistema FM Antena, foi excelente. Durante 2 horas nós debatemos e várias perguntas, né? Todo mundo queria saber esse negócio desse julgamento de Bolsonaro. Eu só disse o seguinte, já teve uma sentença. Eu não vou mais discutir processo, já teve uma sentença. Daqui para frente é outra coisa. Mas essa outra coisa hoje está em pauta do ponto de vista legislativo, que termina tendo reflexo no judiciário. Aliás, toda produção legislativa tem reflexo no judiciário. Que é a anistia. E eu percebi que pelo menos 3 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, durante aquele julgamento, eles anteciparam, ao meu ver, posso estar equivocado, sobre a suposta possibilidade de anistia, dizendo que é causa pétrea, sendo que a da pétrea teria que ser o Congresso originário. Para quem não sabe, o Congresso originário é aquele que é convocado na Assembleia Nacional Constituinte, em razão de ser a essência do Estado Democrático de Direito. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, hoje parece que tem 3 PECs, né? A PEC da anistia, a PEC da blindagem e agora a PEC da dosimetria. Não sei se você chegou a ver. Começou, foi com o Temer. A segunda, eu só quero lhe corrigir. A segunda, o senhor disse da blindagem, não, da servergonhice. Tá bom. Não, sou eu que estou dizendo. Tá bom. Então tem essas coisas, mas talvez o que os ministros do Supremo tiveram como ênfase de dar foi justamente dizer, olha, nós temos uma Constituição e ali está dizendo que os crimes contra a ordem democrática são imprescritíveis, né, insuscetíveis de graça, indulto, que isso, que aquilo. Então é preciso ver dentro desse contexto qual foi, na verdade, a mensagem que quis se passar com isso, mas tenho certeza, mais uma vez eu digo, que é o que está escrito na Constituição. Né? Ali na Constituição diz que esses tipos de crimes são imprescritíveis. O ministro não vai inventar, né? Ele vai interpretar o que está ali na Constituição Federal.
Se não é imprescritível, né? Se não se prescreve pelo É decurso contra de tempo a ordem constitucional. é porque exige-se que o desejo do Constituinte é que aquilo se mantenha em voga, porque a quebra do regime democrático é muito danoso para uma nação. Né? Basta ver aí o exemplo de outros países que houve a quebra do regime democrático. Eu entrevistei aqui o presidente do Poder Legislativo do Estado de Rondônia, o deputado Alex Testoni, e eu disse que eu sou um dos jovens... Redano, desculpa. O senhor está melhor do que eu. Eu confundi o presidente da Assembleia com o prefeito de Ouro Preto. É por causa da entrevista que eu fiz hoje e esse nome veio à tona, mas é Redano, corrigindo. E eu disse que eu sou, na minha coluna escrita, que eu faço na quarta-feira para a imprensa local, eu disse ao presidente da Assembleia Legislativa que eu tenho sido crítico à produção legislativa em Rondônia, tendo em vista que nos últimos 2 anos, 80% do que eles criaram, que eles fizeram do ponto de vista de produção legislativa foi declarado inconstitucional. Termina no tribunal, termina no STF. O senhor tem observado isso em Rondônia, dos nossos legisladores? Eu já vi alguma estatística relativa a isso, mas há algum tempo atrás, não foi recente. Mas isso talvez seja decorrente de uma avaliação eminentemente política que o parlamento faz. E está dentro da seara dele de fazer essa avaliação política. Embora ali exista as comissões de Constituição e Justiça para fazer uma avaliação mais técnica, mas ainda assim a Comissão de Constituição e Justiça ela é formada por parlamentares que têm uma visão sociologicamente política. Enquanto a visão do judiciário é uma visão técnica restrita à constitucionalidade daquela norma. Abre-se a Constituição e veja se ela tem o encaixe ali da norma ou se ela ofende ou agride algum daqueles dispositivos que nós temos na Constituição. E diga-se de passagem, a nossa Constituição é uma Constituição extremamente extensa. Né? Sim. É uma Constituição analítica que cuida de muitos pontos e tem dentro dela aspectos principiológicos. O que significa dizer para o leigo? Que são palavras de conceito aberto, né? Que elas são ponderadas na hora da sua aplicação. Pode ser que aquele dito princípio caiba num caso específico, mas não caiba no outro. Eu costumo dizer que falta... Essa é uma crítica minha, do jornalista. Ponderação. Exatamente. Tudo na vida falta ponderação. Falta ponderação. A gente usa de bom senso. Tem até uma frase que nós usamos muito. Olha, o juiz, para ser um bom juiz, ele tem que conhecer direito, sim, isso é uma verdade. Mas se tiver bom senso... Já não arranja muita confusão. Já não tem, resolve os problemas dele com sabedoria. Na escola lá, vocês também, na escola que o senhor dirige hoje da magistratura, tem também curso para os advogados ou é só restrito? Porque eu sei que a OAB tem a sua escola. Uhum. Vocês fazem eventos juntos? Fazemos, inclusive agora, principalmente nesse caso da inteligência artificial, eu tive lá na UAB justamente para tentar motivá-los a fazer essa verificação da inteligência artificial com ética e responsabilidade, tudo, chamando a atenção deles, olha, isso existe, vão usar, mas usam com responsabilidade. E como é o uso com responsabilidade? É conhecendo o que você está usando, né? E nós vamos disponibilizar, inclusive, esse mesmo curso que nós estamos concedendo aos servidores e magistrados, que é esse letramento, essa fluência em inteligência artificial, nós vamos disponibilizar para a OAB, para a escola da OAB, para ela disseminar. Aí é preciso que eles façam comecem a chamar a atenção dos advogados, privados ou públicos, a respeito disso. Eu vou chamar o presidente, o dirigente da Escola da Advocacia. Aqui eu esqueci. É o Vinícius Assis, se não me engano, que ele que é o... É o Vinícius? Então já está convidado. Ele já estava... Eu ia chamá-lo em razão de alguns textos que eu li dele sobre inteligência digital, mas aí junta as duas coisas. Então, mas concluindo a sua pergunta, nós ali na Escola da Magistratura, nós temos um curso, que é um curso muito antigo, aliás, desde a década de 80 existe esse curso, que antigamente era um curso preparatório para concurso.
depois ele foi se remodelando e hoje ele é um curso de pós-graduação concedido à comunidade jurídica, né? Onde ele passa por aulas, depois ele escreve um artigo jurídico e tem a possibilidade da residência jurídica. Isso é aberto para a comunidade. É aberto? É aberto para a comunidade e um custo praticamente zero, né, se ele conseguir concluir essas etapas. E por que o tribunal faz isso? É aquilo que eu falei. Na Escola da Magistratura tem algumas atividades de responsabilidade social. É justamente pegar os advogados, ou aqueles formados em direito, ainda que não advoguem na prática, mas a maioria acaba advogando e tudo, e levar para eles conhecimentos jurídicos atuais, né, para que eles compreendam toda essa modificação. Porque hoje nós temos vários temas que na nossa época não existia. Por exemplo, julgamento sobre perspectiva de gênero, raça, idoso, né, algumas questões novas de consumidor, agora direito digital, tudo isso dificilmente se vê nas faculdades. Então a gente acaba exercendo esse papel e todo ano nós temos turmas aí de 50, tanto aqui como em Cacoal, e 50 alunos em cada uma delas, onde os magistrados vão lá dar aula justamente para tentar contribuir com a comunidade jurídica. Desembargador, nosso tempo já está, lamentavelmente, quando é uma entrevista de uma pessoa inteligente, simpática, maravilhosa, ela flui de uma rapidez que nosso tempo... Mas tem uma pergunta que eu faço, em razão do que eu vi, se eu não me engano, foi no estado de Minas Gerais. O senhor tocou um ponto aí. Foi um conflito, pelo que eu percebi de longe, aos olhos de quem leu, um magistrado lá, ao aplicar a lei sobre essas questões de transgênicos, de gênero. E ao caso concreto, foi que eu entendi, foi isso. Por isso que eu não vou dizer onde foi, porque eu não tenho certeza absoluta. Mas o fato existiu. Mas na hora dele sentenciar, ele terminou utilizando, por ele ser uma pessoa que professa uma religião mais arraigada aos seus dogmas, ele terminou dando uma sentença meia desproporcional à realidade de hoje. O Tribunal de Justiça de Rondônia, quer não, quem dá sentença são seres humanos que têm problemas emocionais, têm problemas isso, não só têm virtudes. Já se defrontou, vocês se preocupam com isso, porque tem novos temas, como a questão de sexualidade, que são polêmicas. Muito, nós nos preocupamos muito. E por isso que é um papel fundamental da Escola da Magistratura, que ali são tratados esses temas candentes, esses temas novos. Por isso que os magistrados passam constantemente por cursos de formação continuada, onde esses temas são levados a ele, a compreensão, a conhecimento, a uma visão diferenciada, porque, veja, não é sempre uma visão única. Você tem que dar a possibilidade do magistrado também escolher, de acordo com os seus preconceitos, e não preconceitos, mas preconceitos, aquele que ele acha melhor para a solução daquele caso. Né? Então essa é a verdade. O que ele não pode é confundir os dogmas religiosos dele e aplicá-lo no caso concreto. Que foi essa a minha pergunta, porque é uma preocupação. As pessoas têm suas contradições como ser humano. Não tenha dúvida. E hoje o mundo está muito complexo. São temas que têm surgido assim no cotidiano com uma rapidez tremenda, né? Temas novos, discussões novas, e a gente tem sempre observado o seguinte: daqui 5 anos nós vamos estar julgando coisas que ainda não apareceram, e vão aparecer nos próximos 5 anos, temas novos, discussões novas, né? Então, mas enfim, na Escola da Magistratura exerce esse papel de trazer a conhecimento dos magistrados toda essa pleiade dessa complexidade, esses temas novos, essa compreensão desse mundo, do aspecto social. Só para você ter uma ideia, Robson, um negócio que nós implantamos na Escola da Magistratura muito interessante, por exemplo, concurso da magistratura. Nós tivemos agora, 2 anos atrás, uma turma que entrou no concurso da magistratura. Maioria de fora. O que nós fizemos? Preparamos, dentro do curso de formação, que eles passam 4 meses na Escola da Magistratura,
sabendo a prática da magistratura, conhecendo a estrutura do tribunal, porque a maioria é de fora, perfeito? Perfeito. Então, o que nós introduzimos? Uma disciplina sobre a colonização do estado de Rondônia. Bacana. Para ele conhecer uma realidade que ele não conhece. Vem um juiz lá do Rio Grande do Sul para ser magistrado em São Paulo, vai para uma comarca do interior que tem uma colonização de uma outra região, do Nordeste ou do Norte, enfim, né, que são os costumes diferentes. Sim. E tal. Então, até isso nós nos preocupamos a fazer, a levar para esses magistrados a realidade local, aquilo que nós temos, para ele ter essa compreensão de ver, porque eu já fiz audiências, eu me lembro bem, de sentar na mesa numa questão de uma responsabilidade civil, num acidente de trânsito, de usar palavras que ao meu sentir era ofensiva, mas para ele, no cotidiano dele, era algo absolutamente normal. Né? As comunidades originárias, Rondônia tem problema, né? As comunidades originárias, também. Você não. São poucas pessoas que têm a primeira acessibilidade de conhecer aquela. Indígenas, nós fizemos no final do ano passado uma atividade também em Guajará-Mirim. Guajará-Mirim concentra 60% da população indígena do estado, são uma enormidade de comunidades indígenas, e eles têm um problema ali com o público infanto-juvenil. Né, quando há alguma transgressão do público infanto-juvenil, eles, parece-me que, se eu não estiver errado, eles praticamente expulsam ele daquela comunidade. Né? E aí como você faz para acolher? Outra pessoa não pode acolher, daquela comunidade não pode acolher. Então você precisa ter trato, primeiro para fazer com que o magistrado conheça essa realidade e depois trabalhar para uma solução que seja compatível para tanto a comunidade quanto para a sociedade. Eles têm o hábito, as comunidades originárias, da iniciação sexual dos meninos cedo. Né? Mas se você pega o código, quer dizer, a lei hoje que trata sobre assédio sexual, se você aplica isso como se aplica qualquer grupo de pessoas que não tem essa história, que não tem aquela vivência, é complicado. Né? É verdade. E veja você, né, lá na Escola da Magistratura, nós estamos fazendo inúmeros cursos. Esse ano nós já fizemos, atendendo, você falou da sociedade, nós já atendemos mais de 1.200 pessoas fora do Tribunal de Justiça, em cursos alheios, né, à comunidade jurídica, ao público infanto-juvenil, que nós temos alguns projetos também do judiciário vai à escola, ou a escola vai ao judiciário, até isso nós temos, né, que é o que eu me referi, uma atividade de responsabilidade social, levar cidadania, conhecimento de cidadania ao público infanto-juvenil, né, trazê-los para dentro do fórum, para eles verem, conhecerem o que é, como é, o que faz um juiz, um promotor, um delegado, um policial, um advogado, né, questões de violência doméstica, de bullying. Então, é o inverso daquilo que a gente via do judiciário antigamente, aquele negócio fechado. Perfeito. O juiz até era carrancudo. Isso. Na cidade onde hoje ele... é simpático. É simpático. Você é um gentleman, daí não vale. Mas não é. É isso mesmo, né? Mas é isso mesmo, né? Você é parte daquela comunidade. É óbvio que tem algumas limitações. E nós temos essa característica, até talvez por sermos geograficamente localizados num lado, né, num rincão, digamos assim, nós aprendemos a desenvolver algumas questões próprias aqui. Então, o Justiça Itinerante nasceu aqui em Rondônia, Fórum Digital, que hoje todo mundo está vindo aqui para conhecer e levar embora, né, para outras. Minas Gerais está fazendo mais de 40 fóruns. Para quem não sabe, explique. Eu sei o que é, mas para quem não sabe, porque muita gente está assistindo, isso daqui eu tenho um canal da internet e isso vai para o mundo todo. O que é o Fórum Digital? O Fórum Digital é você levar um núcleo do Poder Judiciário a uma localidade onde não tem o fórum de verdade. Você sai de dentro do tribunal e vai lá onde quem está precisando. É um prédio construído pelo Tribunal de Justiça, ou quando não, cedido pela prefeitura local, alguma coisa assim, onde é uma porta de entrada. Então, se aquela comunidade precisa de acessar o judiciário, e aí nós temos inúmeras parcerias, não só do judiciário, mas tem com o Ministério Público, com a Justiça Federal, por problemas de INSS, ele pode resolver ali. Então é um canal de comunicação online,
né, com esses pontos. Defensoria Pública e, quiçá, mais futuramente vai ser realizar até perícias médicas. O senhor poderia dizer hoje que o judiciário está mais próximo do cidadão? Muito. Sabe o que eu fiz? Eu fiz eu levantei essa indagação, não sei se o senhor viu, há poucos dias, um magistrado, se não me engano, foi em Alagoas. Ele saiu do seu ar-condicionado, foi na calçada atender um homem de rua. Perfeito. Que tinha um direito Perfeito. há muitos anos. Eu achei aquilo de uma sensibilidade mas a toda eu achei prova. Incrível. Perfeito, mas é isso. É o que o Tribunal de Justiça de Rondônia trabalha para o magistrado, eu vou usar um termo do futuro, mas o que nós desejamos é que ele seja do presente, né? Que é justamente essa sensibilidade. Por isso que eu me referi da justiça itinerante. Quantas vezes nós não fizemos esse papel? Levar para a comunidade certidão de nascimento, registro, carteira de identidade, carteira de trabalho, fazendo parcerias com esses outros órgãos, levando cidadania. Levando cidadania. E agora nós fazemos esse papel também com o público infanto-juvenil, que é levar a cidadania, levar conhecimento. Nós estamos colocando os magistrados indo para as escolas, claro, tudo certo, agendado com a diretoria, com a secretaria de educação e tudo, para fazer esse trabalho, para conhecer proteção ambiental, para conhecer a questão do bullying, da violência doméstica, direito do consumidor, questões, né, relativas até desavença ali interna no colégio ou na família. Essa questão da violência da mulher, que Rondônia é um dos estados que tem feminicídio, tem índice assim meio altíssimo, exagerado em relação sobre... E veja, como eu estava falando do ineditismo do tribunal, de um trabalho do magistrado daqui de Rondônia, né, aliás, uma magistrada, desenvolveu um aplicativo que hoje também é copiado por vários outros tribunais de auxílio de denúncia de violência doméstica, né? Então, o Tribunal de Justiça de Rondônia, na verdade, ele tem desempenhado esse papel e desempenhado muito bom de ser um protagonista na área de tecnologia, na área da prestação jurisdicional, e eu acho que o grande exemplo está aí, essa quantidade de selo diamante que o tribunal tem ganho. Daí, por isso que eu me referi no início. Esses selos, eles representam uma excelente qualidade do serviço que é prestado pelo Tribunal de Justiça. Lamentavelmente, nosso tempo já estourou, né? Mas estourou numa boa conversa, porque com o desembargador Alexandre Miguel, um craque em inteligência digital e um craque na inteligência natural. Desembargador, foi um prazer em recebê-lo, e eu tenho certeza que ao assumir o Tribunal de Justiça de Rondônia, o senhor não vai vir aqui, o senhor vai ter que vir aqui dar uma entrevista, né? Seja bem-vindo, muitíssimo obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade de poder demonstrar um pouquinho do tribunal. É claro que nossa conversa foi falado isso, sempre tem um lado positivo, mas também tem alguns equívocos. Mas os equívocos, eles são identificados e são corrigidos com o tempo e vão fazendo. Porque o que a gente deseja é fazer isso, uma boa prestação jurisdicional para a comunidade, para a sociedade de Rondônia. E eu querendo levar a melhor informação para toda a população, não só de Rondônia, do Brasil todo, com essa simpatia, maravilhosa pessoa, o desembargador Alexandre Miguel. Continue compartilhando. Assine lá o nosso canal. E eu peço encarecidamente a todos os colegas jornalistas, donos de site, vocês fiquem à vontade e podem utilizar as nossas imagens. A única coisa que eu peço é que dê os créditos, tanto a Acesso Brasil quanto ao Resenha Política. Fique à vontade, use à vontade, façam as matérias que quiserem, use as nossas imagens, mas dê os créditos, pelo menos isso. Obrigado, desembargador. Obrigado a você.